né? O que é desejo? Muito resumidamente, é falta. Vocês trabalham com a falta do cliente. E aí a arquitetura tem inúmeras possibilidades para preencher essa falta. Se vocês não compreenderem quem é o cliente para quem vocês projetam, e não é apenas uma compreensão do desejo dele, ou das necessidades que esse cliente tem, quando vocês fazem um briefing, esse briefing, ele também é um processo de construção, onde vocês buscam compreender, por meio aí de inúmeras técnicas, quem é, de fato, esse cliente. Então, eu preciso entender quem é esse sujeito concreto, esse cliente especificamente, mas eu preciso também entender um pouco como é que esse sujeito concreto vai se edificando humano. Então, aí a gente está falando de psicologia, porque eu estou falando desse sujeito concreto, como é que esse tipo de iluminação o afeta, né, se positivo ou negativamente, o que ele quer quando ele quer inserir aquela cadeira que era do avô num projeto de interiores. Então, assim, a gente está falando aqui agora de elementos da filosofia. Teu cliente, ele te traz um fato. O fato é, quero inserir este objeto, que eu tenho aí toda uma memória afetiva dentro da minha história, mas isso que eu estou te trazendo é um fato, né? E vocês precisam ir para além do fato. Vocês precisam entender o fenômeno. O que este cliente quer quando ele quer esta cadeira neste projeto de interiores. Então, falar disso tudo é falar de psicologia, de filosofia, de antropologia, de psicologia ambiental, de arquitetura, design, né? A psicologia é apenas uma possibilidade, não é a melhor, não é a pior, mas sim, ela vem se revelando ao longo dos anos uma possibilidade de andar junto aí com a arquitetura. Qual é a habilidade principal que você acredita que, poxa, isso não pode faltar em um profissional de arquitetura que deseja compreender bem as pessoas? Eu sei que todo mundo que está aqui quer. Agora eu queria ouvir de você. Perfeito. Eu acho que assim, aí não é só uma habilidade, né? Vamos recorrer, então, um pouco também às questões teóricas, metodológicas, né? Porque a arquitetura não é achismo, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Vocês têm toda uma construção aí. Então, a gente precisa também entender o que não pode faltar nesse profissional, né? E aí vamos recorrer à filosofia. A filosofia nos brinda, em especial dentro de uma área chamada fenomenologia, onde nós temos um autor bastante conhecido na fenomenologia chamado Edmundo Husserl. O Husserl propôs, dentre várias coisas, então, compreender o fenômeno. Vamos levar para a arquitetura. Fato é, o cliente te traz uma demanda, te traz uma solicitação. Fenômeno é, eu preciso ir para além do que ele traz, eu preciso compreender outras questões para além do desejo dele e das necessidades dele, né? Então, o que a gente já está falando aqui? Que nós precisamos, né, ou vocês, dilatar esta consciência, dilatar este olhar, né, dilatar no sentido de ampliar, maximizar o olhar de vocês, a consciência de vocês, para compreender melhor, inclusive, se esse cliente pode ter o que ele deseja, porque nem sempre eu posso ter o que eu desejo por vários motivos, né, André? E às vezes o cliente acha que vocês são mágicos, né, que com aquele valor X, vocês podem fazer algo que efetivamente não é possível ser feito. Dentro dessa perspectiva, acho que eu posso pensar da seguinte maneira: vocês precisam ter uma consciência que reflete acerca do é possível que o cliente tenha efetivamente aquilo que ele deseja, e às vezes vocês são aqueles que precisam frustrar o cliente, trazendo esse cliente para uma consciência para que ele compreenda que nem sempre ele pode ter aquilo, por N motivos. Esse é um dos elementos que eu penso ser fundamental. O outro elemento fundamental, dentro dessa perspectiva fenomenológica, de entender para além do fato, é o que o Husserl vai propor enquanto um método, tá? E aí ele vai chamar esse método de redução fenomenológica. Bem resumidamente, é a capacidade que você, profissional, tem de temporariamente suspender os teus valores. Vamos colocar entre parênteses todos os valores do André. Quais? O conhecimento técnico, teórico, estético, funcional de quem o André vem se edificando na condição de arquiteto. Então, nós vamos pegar tudo isso que compõe André, arquiteto, em suspensão, e aí o André vai atender a Mari. O André precisa pegar esse óculos da Mari, usá-lo temporariamente, porque esse óculos da Mari compõe quem a Mari é, ou quem a Mari está na condição de sujeito. E aí ele vai entrar em contato com os valores da Mari.
enquanto os teus valores estão suspensos. Só que não dá para fazer tudo a partir dos valores da Mari. Senão a Mari vai pedir para você tirar o pilar e a casa vai cair. Isso é construção de briefing. Aí você usa o óculos da Mari, tenta compreender a partir deste olhar da Mari os valores, a cultura, a história, o antropológico, né, que a Mari vem se constituindo, onde ela mora, de onde ela é, de onde ela veio, enfim, as referências arquitetônicas que a Mari tem. E no segundo momento você tira o óculos, devolve para a Mari, e aí você pega o teu óculos, né, resgata os teus valores que ficaram lá em suspensão, e você vai fazer todo o teu briefing, toda a construção, essa investigação de quem é o sujeito para quem você está projetando, a partir do uso destes dois óculos. Então, assim, ter essa consciência reflexiva, se a Mari efetivamente pode ter aquilo que ela deseja. Com isso, vocês vão investigar uma série de coisas. E, segundo momento, olhar para o desejo da Mari a partir do óculos dela, dos valores dela e também dos teus valores na condição de profissional. Então, eu acho que isso é fundamental. E isso não é fácil de ser feito na prática. Isso requer várias questões. Eu acho que uma delas é, inclusive, qual é a minha ética enquanto profissional? O que eu quero quando eu quero ser arquiteto? Eu acho que é um pouco isso dentro dessa questão, André. Quando eu quero entender sobre uma pessoa, quais são, assim, os grandes grupos que eu devo entender? Eu acho que, verdadeiramente, eu estou popularizando aqui uma definição que deve ser gigante. Mas como que eu poderia resumir isso? Olha, a gente tem 3, 4, 5 pilares indispensáveis. Primeiro, eu acho que antes de chegar nesses grupos, né, ou nesses pilares, eu gostaria de contextualizar a questão do briefing. Eu entendo o briefing dentro daquilo que eu venho pesquisando ao longo aí desses anos. O briefing, ele não pode ser compreendido e ele não pode ser praticado como sinônimo de questionar, né? E aí uma crítica a talvez aí alguns colegas da área da arquitetura, do design. Briefing não é questionário. Questionário, ele é uma técnica como a entrevista ou como as visitas que vocês usam, né? As visitas técnicas. Vocês podem ter aí a técnica é fácil, a gente pode até inventá-la. A grande questão é antes. Então, assim, o questionário, ele pode ser, inclusive, utilizado e ele é muito bem-vindo, né? Mas briefing não é sinônimo de questionário. Então, o que é briefing? O briefing, ele é um conjunto, ele é uma oportunidade, melhor dizendo, aonde você, profissional, que precisa conhecer esse outro sujeito, ele é um campo investigatório, até para você chegar num diagnóstico. Então, eu, como psicóloga clínica, para chegar num diagnóstico, eu preciso compreender N questões para entender quais foram ou qual foi o gatilho que fez com que aquele meu cliente estivesse em sofrimento. Então, é basicamente isso que eu faço, e vocês também fazem isso, só que direcionado à arquitetura. Então, o briefing, ele é um campo de investigação. Então, se o teu cliente não ele está numa constante modificação, num constante movimento existencial, a gente está o tempo todo se fazendo humano. E a gente se faz humano também nessa relação que a gente estabelece com o projeto que a gente sonhou, da nossa casa, do nosso consultório e assim por diante. Então, primeiro, é isso que eu quero frisar. Briefing não é sinônimo de questionário. Briefing é muito maior, ele é um campo de investigação e vocês podem usar, sim, várias técnicas para conhecer este cliente. Ocorre, no entanto, que muitos profissionais acabam muitas vezes chegando lá com o seu, pegar uma folhinha aqui para exemplificar, um questionário, né, com uma lista de perguntas, como se isso fosse um brief. E aí, no final, acaba engessando esse cliente dentro dessas perguntas. Então, às vezes, eu estou tão preocupado com aquela pergunta ou com aquela resposta que eu deixo de compreender esse sujeito que está aqui na minha frente, né, de entender quais são as escolhas que ele faz. Então, como é que ele escolheu entrar aqui no meu escritório? Como é que ele escolheu se relacionar comigo? Como é que ele chegou até mim? Então, acho que o briefing, ele começa já nesse primeiro contato. Portanto, assim, estejam na relação com o cliente, nesse tete-a-tete, mesmo que seja aqui, nesse momento virtual. Se interesse por esse cliente. Quando a gente começa a fazer isso, a gente está buscando compreender esse cliente. E aí fica mais fácil direcionar o teu briefing. E aí você vai dando ao teu briefing a tua carinha, como profissional. Aí, voltando aí para a tua questão. Quais seriam os grupos, né, de investigação? Quais seriam as dimensões, tá? Vou usar aí como um sinônimo, então, do que você trouxe como grupo. Quais seriam as dimensões necessárias
dentro daquilo que a gente entende de campo investigatório para compreender um cliente. Primeiro, é a dimensão antropológica. Então, se a nossa personalidade, ela se dá no nível concreto, no aqui e agora, no mundo, nas relações, nessas trocas, vocês precisam entender o máximo que vocês puderem de um recorte antropológico. Mari, traduz isso. Vamos entender a história desse sujeito, um pouquinho acerca da temporalidade dele, das referências do passado, do momento presente que ele está vivendo, o que ele quer quando ele quer uma cozinha integrada. Então, quando eu estou falando isso, eu já estou saindo de referências arquitetônicas do que é cozinha para ele, do que ele quer quando ele quer, no aqui e agora, pensando uma cozinha para esse futuro. Então, veja, eu estou dizendo que esse sujeito é temporal, temporalidade humana, todos nós temos, passado, presente, futuro. Nós somos históricos, então nós temos uma história que fala acerca de quem nós estamos, com referências, com experiências, com memórias afetivas boas e ruins, inclusive de referências arquitetônicas. Quantas vezes o teu cliente chega e diz, eu queria que você inserisse esse objeto, porque quando eu me lembro disso, eu lembro do cheiro da infância, do gosto da infância. O que esse sujeito está dizendo? Eu sou histórico, eu sou temporal, eu sou dialético, eu faço trocas. Então, quando a gente investiga a dimensão antropológica, é investigar isso. Quem é esse sujeito na sua cultura, nos seus hábitos, nas suas tradições, nos seus valores. E, além disso, é extremamente importante para compreender quem é o sujeito para quem vocês projetam, uma outra dimensão que a gente chama de sociológica. Como é que esse sujeito se relaciona? Como é que ele se relaciona com os seus familiares, com os amigos? Ele tem amigos, ele não tem? Como é que ele lida com as questões do home office? Então, entender como é que esse sujeito se dá nas relações sociais. Se ele trabalha em casa ou não, esse espaço é para receber pessoas, não é? Claro, se nós pudéssemos e tivéssemos tempo, nós poderíamos fazer vários desdobramentos acerca desses dois pilares, ou desses grupos, ou dessas dimensões. De qualquer maneira, essas dimensões, elas nos levam para aquilo que basicamente a gente pergunta, né, para a psicologia. Enquanto arquiteto, eu posso compreender um pouquinho do psicológico do meu cliente? Pode. Fazendo o quê? Fazendo isso. Eu quero entender um pouquinho do psicológico do meu cliente. Não preciso ser psicólogo para isso. Eu posso, quando eu tenho esse interesse em dilatar a minha consciência e compreender mais de perto, veja, não é interpretar, é compreender. Quando eu compreendo, eu uso os dois óculos. Quando eu interpreto, eu só uso o meu. E aí eu contamino. E aí eu corro o risco de olhar para aquele objeto e tecer um juízo de valor, dizendo, Mari, querida, não vou inserir no projeto porque esse objeto é brega, é feio. E aí a pergunta, né? Brega para quem? Feio para quem? Bonito para quem? O que fazer quando o cliente já chega com uma ideia engessada? Qual a forma mais assertiva, né, ou certeira de chamá-lo para a realidade? Sim, somos humanos, né? Por vezes estamos engessados nas nossas verdades, até porque a gente absolutiza muitas vezes as verdades, até como uma forma de buscar segurança, né? Então, assim, que a primeira coisa é isso, perceber que esse cliente está nesse engessamento. Normalmente, quando a gente age, né, aqui a gente está agindo, conversando, fazendo essas trocas, enfim, a nossa consciência, nesse momento, ela é uma consciência de primeiro grau, ou também chamada de consciência irreflexiva. A gente está aqui agindo mais no automático, né, de uma forma irreflexiva. Então, normalmente é assim que a gente age no dia a dia. E o teu cliente, muitas vezes, ele chega até você exatamente a partir desta consciência. Ele chega e diz assim, Cristine, eu quero igual da revista, eu quero igual que está na moda, eu quero igual da fachada lá da clínica do outro psicólogo. Então, o que ele já está te trazendo? Ele está te trazendo um viés de engessamento, onde a referência é o outro, é o mundo, é o modismo. E a consciência dele é uma consciência que não reflete, é uma consciência irreflexiva. Nesse momento, qual é o eu que aparece ali? É um eu impessoal. Mas para eu projetar para ele, eu preciso que ele pessoalize o eu. E aí, como que a gente pode fazer isso? Fazer com que ele maximize essa consciência, né? Então é como se, quando ele chega na consciência de primeiro grau e reflexiva,
perspectiva, é como se fosse a telinha do computador. A consciência dele está minimizada e à medida que você vai intervindo, dando uma aulinha, questionando, fazendo briefing, você vai dilatando, maximizando a telinha do computador, de tal forma que você vai ajudar esse cliente a acessar segundo grau de consciência, que a gente chama de consciência reflexiva. O que é essa consciência reflexiva? Qual o eu que aparece? O eu é pessoal. Aí você, Cristine, trabalha isso com o teu cliente, ele vai embora, você dá tarefas para ele, 2 dias depois ele volta e ele diz assim, Cristine, que era igual da revista, mas aqui onde é azul, eu quero preto. Veja, você conseguiu tirá-lo dessa consciência de primeiro grau, ele volta pessoalizando uma consciência, pessoalizando um eu. Esse é o primeiro momento para ajudá-lo a tirar dessa consciência de engessamento. E às vezes vocês precisam ajudar esse cliente a fazer redução fenomenológica. Lembra? A redução fenomenológica é usar o meu óculos e o dele, né, nessa troca. E às vezes o teu cliente, ele precisa também usar o teu óculos, até para que ele entenda quais são os motivos pelos quais você, por meio do teu conhecimento técnico, teórico, metodológico, funcional, estético, está explicando para ele que não dá para inserir isso no projeto. Então, veja, de novo, aí a gente está insistindo em mostrar para esse cliente que o trabalho de vocês não é achismo, né? Que tem todo um embasamento aí. Então, a forma assertiva de chamá-lo para essa realidade é ajudá-lo a acessar uma consciência que reflita sobre, inclusive, os seus desejos e necessidades, e ao mesmo tempo que ele use o teu óculos, também como profissional. Porque às vezes vocês estão numa relação aí com o cliente, e muitas vezes até vocês se perguntam, o que eu estou fazendo aqui? O cara diz que quer que eu seja o arquiteto dele, mas ele não deixa. E aí essa relação vai ficando muito ruim também para você profissional. Então, muitas vezes você precisa ajudá-lo a entender, inclusive isso. Ele quer realmente que você trabalhe para ele, mas às vezes ele não permite, você precisa sinalizar isso. E aí que eu brinco dizendo que nessas mediações vocês são um pouco psicólogos, mais do que gostariam de ser. Como fazer o cliente entender que o projeto dele não cabe no orçamento e nem nas dimensões que ele tem? Primeiro assim, falar de dinheiro é falar de quem nós estamos. E na nossa cultura a gente fala mal, né? Fala pouco acerca desse tema, que eu brinco que é um tema que deveria ter lá já na alfabetização, né? Dinheiro, se nós vamos formando a nossa personalidade nas relações com outros humanos e também com as coisas, a gente também forma a nossa personalidade nessa relação que a gente estabelece também com o dinheiro. Por que é tão difícil para algumas pessoas falar de dinheiro, né? Ou lidar com o dinheiro? A relação emocional que algumas pessoas estabelecem com o dinheiro, né? Algumas são sovinas, outras rasgam o dinheiro. Então, assim, porque tudo isso é também falar de aspectos emocionais, aspectos psicológicos. E óbvio que isso vai aparecer na relação arquiteto-cliente. Então, acho que a primeira coisa é, nesta relação com o cliente, ser muito franco, ser muito verdadeiro. Quando você faz o briefing, você não quer saber quanto que o cara tem na conta bancária. Não é esse o teu interesse. Mas você precisa saber e ele precisa ter consciência reflexiva de segundo grau, se esse orçamento é possível, é viável, quanto ele imagina que vai custar, ele tem noção de todas as etapas que compõem esse projeto, essa obra. Então, assim, eu vejo muitas vezes também o profissional da área de vocês um pouco encabulado, um pouco, quase que um movimento assim, de afastamento desse fenômeno tão complexo e tão difícil de ser trabalhado, e aí na hora de fazer o briefing, quase que um pergunto, mas não pergunto, falo, mas não falo, tenho medo que o cliente me interprete mal e pense que eu estou pensando no valor que ele tem na conta bancária. Então eu acho que assim, a primeira coisa, como é que eu, arquiteto, como que eu, designer, lido com essa questão econômica, né? Eu tenho tranquilidade para falar acerca de dinheiro ou eu tenho tabus, né? Então eu acho que esse nível de autoconsciência é bastante importante. E aí, à medida que você vai inserindo e lidando com essa temática, você pode também ajudar esse cliente a melhor pensar sobre isso. Quando que a gente faz as melhores escolhas? Quando a gente tem conhecimento. E se você der uma aulinha para esse cliente, se você traduzir isso que é tão difícil, né, que é falar das questões de dinheiro, dentro de uma coisa mais leve, né, dentro de um discurso, não de uma coisa, mas de um discurso mais leve, talvez esse cliente também consiga compreender que o desejo dele não cabe nesse orçamento.
E que se ele insistir, ele vai se endividar, ele vai sofrer, ele vai criar um problema. E a arquitetura não está aí para ser problema, ela está aí para ser mediadora de problemas, né? E não criar mais um problema.